Hello students, good evening. Today we are going to take about subject pronouns and object pronouns. Hoje então nossa aula de inglês será sobre subject pronouns e object pronouns. Por que qual a importância de utilizá-los e o que são eles, certo? Vamos começar. Subject pronouns. Quando a gente, já bem no início, no ensino fundamental, a gente está habituado ao verbo to be. Vocês lembram do verbo to be, o famoso verbo to be? Então, por que a gente vai utilizar e o que são esses subject pronouns? Então, os subject pronouns, eles são pronomes que vão se substituir o sujeito, vão substituir o nome. Lá na língua portuguesa, não é assim? Dessa mesma forma na língua inglesa. Então, quais são eles? E por que a importância disso? A importância da gente estar já iniciando esses subject pronouns é porque eles vão ser fundamentais na conjugação dos verbos. Lá na frente, quando a gente for principalmente destacar os object pronouns, a gente vai retornar a essa importância dos subject pronouns, deles serem importantes e essenciais para a gente estar conjugando os verbos na língua inglesa, certo? Então vamos começar aqui, só retornando um pouquinho o verbo to be, que o verbo to be, né, eles designam o sujeito, e aqui a gente já vai colocar os subject pronouns, que são I, que sou eu, né, you, que no caso é você ou tu, aí as três pessoas do singular, né, que são she, he e it. É isso? Então, she, ela, he, ele, e o it, que é ele ou ela, só lembrar que é o quê? Para coisas, animais, objetos, certo? Aí, a primeira pessoa do plural, que é o we, que é o quê? Nós. A segunda pessoa do plural, que é qual? Você. Vós, não é isso? No caso aqui da língua inglesa será vocês. E o they, que é a última pessoa do plural, né? Eles ou elas, certo? Então, esses aqui, lá início, são o quê? São os subject pronouns, né? Então, I, you, she, he, it, we, you e they, certo? Vamos fazer uns exercícios para a gente praticar, porque os subject pronouns, eles não são para substituir os sujeitos. Então, vamos ver uma frase. Como a lousa é um pouco pequena, a gente vai apagar isso daqui, que isso aí tem na apostila de vocês, que vocês estão acompanhando aí comigo, né? Então, todos os subject pronouns tem. Então, vamos lá. Vejamos a frase, por exemplo. Diana is... Aliás, primeiro, né, o adjetivo em inglês, né? Beautiful girl. Então, Diana é uma bonita garota, não é isso? Aqui, qual que é o sujeito? Diana, não é isso? Então, o subject pronouns aqui, qual que eu vou utilizar para Diana? Qual que será? Vai ser o she, porque ela, não é isso? Então, vai ficar she is beautiful girl. Então, ela é uma garota bonita. É isso? Um outro exemplo. Vamos colocar aqui. Paul and Peter. Paul and Peter are in school. Né? Desculpe. Excuse me. Vou colocar aqui embaixo. School. Paul and Peter are in school. Paulo e Peter, né, estão na escola, não é isso? Então, Paul and Peter aqui é o sujeito, né? Para a gente substituir os pronomes para os subject pronouns, qual será? Paul e Peter são eles, não é isso? Então, eles aqui seriam o quê?
they. Então eles estão na escola, certo? Então aí tudo bem, não é isso? Então é o quê? É substituir o sujeito, substituir o nome. Quando, mais um exercício, mais uma frase pra gente também usar como exemplo. Por exemplo, você, you and Mary are from Brasil. You and Mary are from Brasil. Você e Mary são do Brasil, não é isso? Você e Mary são quem? Você e Mary. São vocês, não é isso? E vocês é o que? A segunda pessoa do plural, não é isso? No subject pronouns, como que se fala vocês? You, não é? Então vocês, you are from Brasil. Ah, professora, poderia ser eles também? Poderia. Mas aqui eu poderia colocar o they também. Você e Mary. Mas como eu estou falando que você e Mary, se sou eu que estou falando, é que eu estou falando que você e Mary, eu estou falando o quê? De vocês. Então, por isso que é rule. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Aqui ficou vocês, que é a segunda pessoa do plural, não é isso? Se eu fosse usar também no singular, o you seria usado o are, não é isso? Porque acontece, às vezes, da pessoa pensar, né? Lembrando o verbo to be de novo, que seria o is. Não. O is é somente para as terceiras pessoas lá do singular, o she, o he e o it, não é isso? Então, aqui seria o you are from Brasil, correto? Então, ok. Vamos partir agora. Outra coisa que eu lembrei aqui pra gente partir pro object prompts, que é muito importante. Voltando aqui novamente, quando a gente, no caso do you, she, he, it, we, you e they, por exemplo, quando a gente, aqui no caso do it, lembra que eu falei que são para coisas, animais e objetos? E também algumas fenômenos da natureza, por exemplo, quando está se relacionando a algum fato natural da natureza. Quando eu falo assim, eu fui substituir os nomes pelos subject pronomes, não foi isso? Nessas frases que a gente fez aqui agora, como exemplo, nós temos isso, né? Então, vamos supor que a pessoa fala bem assim, em inglês, it is Heim, né? Heim. Deixa eu só lembrar aqui como que escreve Heim, só um minutinho. Está chovendo. Lembra que eu falei da questão dos fenômenos naturais, da natureza? Então aqui, porque eu usei o it. Então, por que eu usei o it? Porque é um fenômeno da natureza. Então, está chovendo, né? Bom, vocês vão fazer em casa, então, os outros exercícios dessas páginas que a gente já foi marcada aí, e daí a gente corrige na próxima aula sobre os subject pronouns. Então agora nós vamos passar para os object pronouns. Pra gente a gente ver quando a gente vai usar, quando é correto usar os dois juntos, como que a gente vai utilizar. Por que é importante? Como eu disse lá no começo, porque essa utilização. Então, vamos aqui. Object pronouns.
Aqui. Os object pronouns são pronomes, né? Que no caso aqui, eles vão se referir às pessoas. Então, já está escrito aí na apostila de vocês, né? Nós vamos colocar aqui. Na página 52, vou botar aqui na minha, né? E de vocês também. São pronomes, né, que vão... Aqui, ó. No futuro, né? Que vão se referir a pessoas. Então, ah, professora, é a mesma coisa do que o subject pronouns? Sim, em partes você pode dizer que sim, que eles têm a mesma importância, né? Que a diferença é o quê? Que no subject pronouns são aqueles pronomes, os personal pronouns lá do caso reto nosso, no caso da língua portuguesa, aqueles pronomes lá do caso reto, eu, tu, vós, eles e etc. E na língua inglesa é o personal pronouns ou subject pronouns. Então vamos voltar aqui do object pronouns. Agora um detalhe importante, que eles são o quê? Eles substituem nomes, substituem os nomes que não são sujeitos na oração. Que é importante. Olha só, então eles são pronomes que vão referir às pessoas e substituem os nomes que não são sujeitos na oração. No dos subject pronouns a gente viu que tinham sujeitos, né? Até mesmo por quê? Porque para ter o subject pronouns, o verbo tem que ser conjugado. Não vai ter subject pronouns se o verbo não for conjugado. No verbo, por exemplo, eu estou speaking, né? Eu estou falando, I am speaking. Então, o I am vai estar conjugando. Então, por isso que o subject pronoun I, né? Ele vai estar acompanhando para poder conjugar o verbo. Esse é o detalhe importante. E aqui já no object pronouns, não, ele substitui os nomes que não são sujeitos na oração. Antes da gente começar a ver as frases, nós vamos relacionar os object pronouns. Lembrando que, só pra gente ressaltar e ficar mais fácil da gente caracterizar os subject pronouns, vamos colocar aqui, aliás, os object pronouns, vamos colocar aqui os subject pronouns. Lembra dos subjects? Que é o que? O I, you, she, he, it, we, o you e o they. Não é isso? Quando esses vão passar esse object pronouns, eu vou o quê? Quando eu vou é me. Né? O you vai ser you também. Quando disser she, vai ser her. Quando é he, vai ser him. O it mesmo. Com setinha para não misturar. O i vai ser yous. E o you vai ser o you mesmo. E o they vai ser their. Isso? Their. Com N, né? No final. Então, aqui, os subject pronouns, passando para object pronouns, vai ser o quê? Object pronouns. Me, you, she, her, he, him, né? With, we, us, you,
gente poder praticar, que a gente vai aprendendo mais, certo? Eu vou apagar essa parte aqui e deixar aqui a classificação dos... que é importante, tá? Está um pouco assim bagunçado, mas eu escrevi para que vocês possam compreender, tá bom? Vamos aqui. Vamos fazer uma frase aqui para a gente compreender. Por exemplo, essa frase aqui. I am where and olha só, I am where and you can listen to me. Eu estou aqui e você pode me ouvir, não é isso? Então, a primeira oração aqui, ó. Eu, no caso. Quem que é o sujeito aqui? Eu, não é isso? Então, eu estou aqui e você pode me ouvir. O object pronoun, o subject pronoun é o I. E qual que será o object pronoun no caso substituir? Será o quê? O me. Então, o I está relacionado a mim. É isso? Porque eu não coloco... No inglês não é igual ao português, por exemplo, que eu falo... Eu vou a algum lugar e eu vou fazer isso, né? Então, eu tenho que também utilizar corretamente a forma do pronome oblíquo, que no caso é o object pronoun, né? Então, aqui, eu estou aqui e você pode me ouvir. Então, usa o I, vou usar o me, certo? Agora, vamos fazer uma outra frase para eu explicar a outra coisa para vocês. Por exemplo, aqui, ó. She is mother. Ela é minha mãe. Ela é minha mãe. Eu falo. Ok, olha só. O sujeito da oração. Ela é minha mãe, eu falo com ela. Então, se eu estou falando dela, da minha mãe, she, qual que vai ser o object pronoun? Vai ser o here. É isso? Certo? Agora, você é professora, então quer dizer tá fácil. Só vem no final da oração o object pronoun? Não, nem sempre. Sabe por quê? Porque lembra que eu falei pra vocês que tem que ter tem que estar, vai ter, se for verbo, tem que estar conjugado, né? Tem que conjugar o verbo. Se conjugar o verbo, aí no caso, aqui no final da oração, né? Então, se tiver verbo, aí tudo bem. Caso disso não. Por exemplo, se eu falar assim, eu e você. I and you, né? Certo. Agora, vamos ver assim, um exemplo de uma frase uma frase até simples aqui. Vamos substituir aqui, ó. Um outro exemplo, que através desses exemplos, aqui no quadro a gente vai entendendo para vocês fazerem um de casa, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Ela ama Paul, né? Aí, eu vou substitua o object pronouns. Qual que é o object pronouns? Aqui, não é isso? Então, qual que é aqui o sujeito da oração? Quem faz a ação? Não é ela? Então, ela vai ser o sujeito. Então, quem ama? É ela, não é isso? Lives, verbo aqui,
lives, né? Da terceira pessoa, tá até com S porque é da terceira pessoa, não é isso? Então aqui, quem ama, quem pratica toda a ação? É ela, né? Então aqui o sujeito aqui é ela. Então, ela ama ou eu vou substituir o objeto promise. O objeto promise. Qual que é o objeto promise de Paul? É ele. E sendo ele é o quê? Him, não é isso? Então, ela ama ele. Agora, vamos supor... se eu usar, por exemplo, a frase aqui, ó. Essa aqui é importantíssima. Vou botar até de vermelho, grifado aqui pra vocês verem. Eu falo assim, eu e ela. Eu e ela, né? No inglês, aí eu coloco aqui, ó. Eu e ela. She. Tá certo? Não tá certo, né? Por quê? O she aqui, o she aqui eu vou ter que substituir, vou? Porque aqui tem verbo? Não tem, né? Então não tem verbo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu e here, né? Certinho? Então agora vocês vão fazer o restante dos exercícios. Na próxima aula a gente vai corrigir, tá certo? Obrigada, bye bye!